Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 1, de Paulo Dalto de Oliveira, a história de hoje intitulada O ódio é veneno. Essa afirmação foi feita pelo Dr. Walter C. Alvarez, da Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Baseado naturalmente em estudos e observações, ele chegou a esta conclusão. Então ele conta a história de um de seus pacientes que passou a odiar ferozmente a própria filha porque ela havia entrado com processo na justiça questionando a herança da sua mãe. Ele ficou enfurecido com aquela situação e passou a odiar incessantemente. E, de repente, começou a sentir algumas dificuldades, perda de apetite, perda de sono, fraqueza nas pernas, inchação nas pernas, problemas no coração. E por mais que o Dr. Walter lhe aconselhasse, ele permaneceu assim, com essa postura. E o Dr. Walter chegou a dizer para ele: se você quiser melhorar, perdoe a sua filha. No entanto, ele seguiu com aquele sentimento de ódio até a morte. Há uma frase que diz que o ódio é o veneno que se toma para matar o seu inimigo. Hoje a ciência já estuda os reflexos oriundos desse sentimento de ódio, de mágoa, e apontam, inclusive, doenças graves que se apresentam, como câncer, problema do coração, problemas estomacais, como oriundos desses sentimentos, que acaba produzindo afetações graves no organismo, sem contar os problemas psicológicos que a pessoa acaba por enfrentar. A perda de apetite, a perda de sono é comum nesses casos. E muitas vezes as pessoas, assim como aquele paciente, são aconselhadas a perdoar, a voltar-se para o amor, para a compreensão da situação do outro, seguir a sua vida, esquecendo o mal que foi feito, a mágoa, a ofensa que recebeu, pensando na superação das suas dores. No entanto, o orgulho ainda fala mais alto e as pessoas acabam morrendo com aquele problema, mas sem abdicar do sentimento de ódio. Aliás, Jesus, quando aqui esteve, orientou-nos sobre tudo, deu-nos motivos para reflexões profundas. Quando ele diz que devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, certamente que pensava nas consequências para nós próprios, não para o outro. Se você o odeia, qual a vantagem? Se o outro não se dá conta disso, ou não se preocupa com isso, segue a sua vida naturalmente e você mesmo é que vai se envenenando. Jesus então nos orientou a amar sempre, perdoar incessantemente, porque sabia do resultado que isso poderia produzir. Sem contar que muitas vezes o ódio, a mágoa são transformados em ação. E essa ação acaba por prejudicar o outro, que vai, por sua vez, também
começar a destilar ódio, então são dois a serem envenenados. Sem contar que, partindo para o mundo espiritual, muitas vezes esse ódio ainda permanece, transformando aquele que partiu primeiro numa espécie de obsessor, que persegue o outro pensando na desforra, adiando o seu progresso infinitamente, às vezes atravessando mais de uma reencarnação, até que seja despertado, convencido de que esse sentimento faz mal somente a si próprio. Só ele prejudica em todos os sentidos, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Aliás, principalmente espiritualmente. E na próxima reencarnação, aquilo que ele prejudicou no seu organismo nessa reencarnação, quando da preparação do corpo, também estará marcado e mais uma vez enfrentará dificuldades e problemas. Assim, meus irmãos, busquemos observar os ensinamentos de Jesus, dos espíritos benfeitores que trabalham em nome dele, que sempre nos alertam a seguir, buscando a paz, a harmonia, o amor e o perdão, tratando de libertar-se dos pensamentos negativos e atuar sempre pensando no bem do próximo, no bem de todos aqueles que nos cercam, e seguirmos adiante, vencendo as próprias imperfeições, sabedor de que se o outro erra, nós também erramos, já que vivemos num mundo de provas e expiações, todos, nesse momento. E esse é o quadro. Nós somos todos espíritos imperfeitos. Por mais que alguém caminhe um pouco adiante, são apenas alguns passos, ainda passivos de erro. Se cometermos alguma falta, vindo o arrependimento, o remorso, como gostaríamos de sermos perdoados. Pensando dessa forma, atuemos, meus irmãos, libertando-nos desses sentimentos negativos que nos afetam, que nos prejudicam o organismo. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando, nos inspirando e nos ajudando a seguirmos em nossa caminhada, visando o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos, que Deus nos dê força e nos abençoe sempre.